Pessoal, no vídeo de hoje irei falar sobre dois pontos muito críticos, dois assuntos muito importantes para a nossa avicultura: raças nativas, rabo de leque, canela preta, sura, azulenga, balão, frisada, caneluda do catolé, nanica e carne negra, e alimentos alternativos. Então eu te convido para você assistir todo esse vídeo, deixe suas considerações, seu ponto de vista nos comentários e compartilhe com outros amigos criadores. Vamos ao vídeo. Pessoal, atualmente quase todos os ovos e carne e frango de galinha que é consumida no Brasil vem de galinhas que têm seu tronco genético no exterior. Ou seja, são linhagens modernas que estão sendo criadas no Brasil e que os seus ancestrais, o seu estoque básico é no exterior. E obviamente é muito arriscado depender quase totalmente do estoque genético estrangeiros. Por quê? Porque esse material genético são linhagens e a maioria dessas linhagens foram formadas com material genético de aves adaptadas, criadas em regiões de clima frio, em regiões de clima temperado, onde o nosso Brasil já é totalmente diferente, as condições de criações serão totalmente diferentes em relação a essa base genética, que aqui temos regiões de altíssimas temperaturas durante a maior parte do ano e que para você criar essas linhagens modernas, há necessidade de um investimento em ambiência, em instalações zootécnicas para que você proporcione conforto e bem-estar e automaticamente esse animal irá expressar o seu potencial genético com essa alimentação de qualidade que esse animal tem que receber. E aqui é onde entra o potencial que temos no Brasil com o nosso material genético. As nossas raças nativas têm essa capacidade, teve essa capacidade de se adaptar, de selecionar-se entre elas e adquirir essa capacidade de se adaptar a nossas condições de criação, a nossas condições de clima, a nossas condições alimentares. O que diferencia desse material genético vindo de outros países. Pessoal, e o número de raças tradicionais, o número de raças nativas em todo o mundo estão diminuindo, e isso é uma situação que podemos observarmos também no Brasil. Estão diminuindo o número de animais e exemplares de nossas raças nativas, e isso é uma situação muito crítica. Depender de base genética de animais, de linhagens formadas de animais oriundos de outros países, sendo que nós brasileiros ainda temos alguns exemplares de algumas raças nativas, como eu venho apresentando aqui nesse vídeo: rabo de leque, sura, nanica, canela preta, peloco ou frisada, caneluda do catolé, a galinha balão e outras raças que eu não apresentei nesse vídeo, pois ainda não encontrei gravações, como por exemplo a galinha galiema, a galinha cangaia e outras raças que ainda temos que buscarmos exemplares para que esse material genético não entre em extinção totalmente. Pessoal, o número de exemplares, como eu falei, é muito pequeno e nós criadores precisamos apoiarmos essas universidades, esses pesquisadores, essas instituições de pesquisas que estão trabalhando com esses
poucos exemplares que existem de cada raça. Por quê? Porque dessa forma a gente evita a extinção desse material genético que irá servir como base genética para a formação de futuras linhagens adaptadas às nossas condições de calor, às nossas condições alimentares e às nossas condições de criação, que é isso que eu bato na tecla: produzir, formar uma linhagem que atenda tanto o pessoal que busca criar animais para o abate, para corte, como para o pessoal, para os criadores que busca uma linhagem para a produção de ovos ou uma linhagem de dupla aptidão. Então, da mesma forma que formaram a Embrapa 051, a partir de material genético do exterior, de raça americana, temos também a necessidade de termos as nossas linhagens formadas a partir dessas galinhas que temos aqui: galinha balão, a galinha sura, a galinha azulenga, a galinha canela preta, a galinha rabo de leque e outras raças que já são consideradas do Brasil. Mas existe a necessidade de uma organização nacional para que essas raças sejam reconhecidas como raça e que esse trabalho seja realizado o mais breve possível. Esse trabalho de melhoramento genético de nossas raças para que possamos produzirmos uma quantidade razoável de ovos e para que esses animais tenham um rápido crescimento e uma excelente taxa de conversão alimentar, principalmente no momento em que você fala que esses animais irão ser criados em nossas condições e ser alimentados com os alimentos alternativos que nossos criadores têm disponíveis ou irão ter disponíveis em suas propriedades, porque é outro assunto que eu sempre irei falar aqui, é que existe a necessidade de focarmos as pesquisas também nessa área de alimentos alternativos para nossas galinhas. Aqui no canal eu já apresentei vídeos sobre a glericídia, sobre o feijão guandu, sobre a mandioca, sobre a cana-de-açúcar, sobre as gramíneas e as leguminosas que podemos estarmos plantando nos piquetes, mas existe a necessidade de muitas outras pesquisas, de muitos outros trabalhos para serem apresentados para os nossos criadores e ser utilizados para que esse animal seja criado de forma viável. Então, o melhoramento genético dessas raças nativas, a formação de linhagens para a produção de ovos, para a produção de carne e a alimentação dessas nossas galinhas, sendo a base a alimentação que temos na propriedade, os alimentos alternativos, deixando de competir com o consumo de milho e o consumo de soja, e usando esse animal, agregando valor a esse material que temos, eu tenho certeza que é um caminho e sempre estará em pauta aqui no canal Sertão Caipira. Pessoal, em relação às linhagens modernas que temos aqui no Brasil, que são criadas no Brasil, mas que não é de material genético brasileiro, eu não estou dizendo para você deixar de criar essas linhagens. Eu sou criador de linhagens, eu já apresento aqui no canal Hisex Brown, Poedeira Negra, Embrapa 051, GLC, GLZ, Carijó, inúmeras outras linhagens eu crio no meu criatório. O que eu quero passar com esse trabalho de
raças nativas é mostrar a importância que o nosso material genético também possui, que com certeza será utilizado nos programas futuros de melhoramento genético. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas as próximas gerações precisam ter esse material genético para os seus trabalhos, os seus programas de melhorias nesse plantel avícola nacional. Pode demorar, mas com certeza será bem conservado. Devemos fazermos a nossa parte hoje para que as futuras gerações do amanhã tenham ainda exemplares dessas raças. Pessoal, estamos com alguns projetos, alguns planos, algumas ideias e brevemente irei compartilhar com todos vocês. Então, muito obrigado por você ter assistido todo esse vídeo. Espero que tenha ficado entendido. Deixe os seus comentários, compartilhe com outro amigo criador e compartilhe se você gostou do vídeo. E não esqueça de inscrever-se no canal, caso você ainda não é inscrito, e ative o sininho para você receber todas as notificações. Brevemente teremos outros vídeos sobre o assunto. Eu sou Genilson Bezerra, zootecnista, e você é sempre muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.